1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem, meu retorno parou aqui. Vocês sabem que quando eram gentios e se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concebida a cada um visando o fim proveitoso, porque a um é dado mediante ao Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada ao mesmo Espírito a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme ele quer. O problema está lá atrás. Esse aqui é talvez um dos textos mais usados para a questão dos dons do Espírito. Embaixo, está lá embaixo. Na questão dos dons do Espírito, isso. E tem outros textos que falam sobre isso, mas eu quero usar esse especificamente porque ele faz um apanhado entre todas essas questões e os dons do Espírito. Algumas coisas são mais complexas de se falar, porque uma parte da igreja crê que alguns desses dons que nós acabamos de ler cessaram. Eles não servem mais para os dias de hoje. São eles o dom de línguas, a interpretação de línguas e o de profecia. Eles dizem que esses espíritos, esses dons cessaram até os dias de hoje. E não são seitas, são igrejas sérias que creem nisso. Entretanto, outra parte crê que esses dons existem e usam esses dons, e fazem utilização desses dons segundo o seu conhecimento. E ainda existe outra parte que abusa desses dons. Então, existem essas partes e essas pessoas que tratam os dons de maneira diferente. Então, nós queremos, à luz da Bíblia, tentar entender o que Paulo queria dizer concernente aos dons do Espírito. Mas primeiro eu quero tentar explicar o contexto dessa carta para vocês. E essa carta foi escrita à cidade de Corinto, aproximadamente no ano de 55. E a cidade de Corinto existia uma grande concentração de pessoas, porque era um centro comercial, porque nela existia um porto que fazia meio que a importação do sul ao norte. Então todo mundo que vinha do sul para o norte, de norte para o sul, parava na cidade de Corinto e nela fazia os seus negócios. Portanto, era uma cidade muito próspera. Mas ao mesmo tanto que era uma cidade próspera, era uma cidade de cultura muito pagã. Ao mesmo tanto que eles tinham muito recurso e muito dinheiro, era uma cidade que vivia um paganismo fora do real. Tanto é que alguma pessoa que estava em outros lugares, em outras cidades, e essas pessoas faziam pecados graves, o apelido que se dava a essas pessoas é que elas tinham corintianizado. Você está corintianizando, porque o pecado que você está cometendo é muito grave. Eles eram sinônimos de alguém que representava a imoralidade, a embriaguez, a prostituição e outras coisas. Assim como nós lembramos de Sodoma e Gomorra nas questões imorais, a cidade de Corinto caminhava para esse mesmo lugar, um lugar imoral. Portanto, todas as cidades os viam dessa forma. Porém, a igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. É sabido que Paulo fez 3 viagens missionárias, e na sua segunda viagem missionária,
ele funda essa igreja. E como que ele funda? Da mesma maneira que fundou as outras igrejas. Ele começa a pregar na sinagoga, e depois de algum tempo pregando na sinagoga, ele é expulso dessa sinagoga, mas antes de ser expulso, algumas pessoas se converteram ao evangelho do Senhor, inclusive Crispo, que era o líder da sinagoga, e sua família se converteu ao Senhor, enquanto Paulo pregava o evangelho na cidade de Corinto. E nessa cidade, Paulo conheceu Priscila e Áquila, um casal notável de obreiros que pregavam juntamente com Paulo, e isso fez com que Paulo se encorajasse e anunciasse o evangelho cada vez mais. E passado algum tempo, não só Priscila e Áquila, mas também Timóteo e Silas se juntaram a ele para que ele pudesse pregar o evangelho de forma mais eficaz. Mas não adiantou, ele foi expulso da sinagoga, e sendo expulso da sinagoga, foi levado às autoridades daquela época, que não aceitaram as queixas que os judeus tinham contra ele. Porém, Paulo não ficou mais em Corinto e foi embora. Paulo foi para Éfeso e depois foi para Israel, levando com ele Priscila e Áquila. Qual que é o detalhe da cidade de Corinto? Essa cidade de Corinto, a igreja de Corinto, na verdade, ela se via incapaz de romper com a cultura da qual eles tinham vindo. Eles se viam incapazes de olhar para a cultura e traçar uma linha da onde eles não conseguiriam passar. Portanto, eles viviam sempre titubeando entre duas culturas, a cultura cristã e a cultura pagã. Eles não conseguiam dividir, e eles eram, de uma certa forma, faccionados. Tanto é que em um dos capítulos da carta de Paulo ao Corinto, Paulo questiona eles. Paulo diz: vocês dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Pedro. E outros dizem, eu sou de Cristo. Era uma igreja, porque as igrejas eram divididas por cidades, mas dentro da igreja havia uma divisão para saber quem eles iriam servir. Então imagina que tivessem 3, 4 pastores aqui na igreja, e aí você se dividisse entre pessoas e dissessem: eu sou a favor daquilo que o fulano diz. Outro dissesse: eu sou a favor do que o ciclano diz. Outro dissesse: eu sou a favor do que o Beltrano diz. E isso traria divisão à igreja, assim como trouxe divisão à igreja de Corinto. Ou seja, a igreja de Corinto tinha vários problemas. E inclusive o mundanismo. Vários problemas, inclusive o mundanismo que entrava e a cultura pagã que rodeava essas pessoas, que não conseguiam separar a vida nova dos atos antigos, fazendo com que Paulo escrevesse essa carta aos Coríntios. Na verdade, o que se entende, biblicamente ele escreveu 2, mas ele cita uma outra carta que parece que se perde. Ele cita uma terceira carta que parece que se perde e não foi achada, portanto não está no cânon sagrado. Portanto, ele escreve em 2 conhecidas e uma desconhecida. Mas essa primeira carta de Corinto é uma carta extremamente disciplinar, porque eles estavam errando tanto, estavam misturando-se tanto com a cultura pagã, que Paulo escreve uma carta disciplinar. Por exemplo, no capítulo 6, ele corrige um jovem que estava se deitando com a mulher do seu pai. Talvez seja um dos capítulos mais pesados da Bíblia, no Novo Testamento, porque ele diz: entregue esse jovem a Satanás, o corpo dele a Satanás, para que a sua alma se salve, porque ele está deitando com a mulher do seu pai. Portanto, era uma igreja extremamente problemática. Mas, todavia, essa igreja foi agraciada por Deus quando se tratava dos dons espirituais. Apesar de tudo isso que eu disse, essa igreja era uma igreja que era agraciada por Deus quando se tratava dessas questões dos dons. E o que são os dons? Os dons são as habilidades e bênçãos que Deus dá à sua igreja através do Espírito Santo. Isso são os dons. Uma habilidade para a igreja fazer as coisas através do Espírito Santo. Então essa igreja, mesmo sendo agraciada por vários dons espirituais, ainda assim era uma igreja que não conseguia se manter fiel a Deus e tumultuavam tudo aquilo que se tratava de Deus no meio deles. Está comigo, irmão? E exatamente isso que fez com que Paulo ensinasse-os
acerca dos dons do Espírito, porque ao que parece, eles estavam tumultuando até as questões dos dons do Espírito. E a primeira coisa que Paulo faz é lembrar a eles como eles eram e que a partir da conversão eles deveriam ser guiados pelo Espírito. Observa comigo aí no versículo 1 e versículo 2. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Então a primeira coisa que Paulo faz é dizer: vocês, quando vocês estavam no mundo, vocês eram conduzidos por ídolos mudos, ídolos que não falavam, ídolos que levavam vocês à perdição. Porém agora, vocês precisam entender que vocês devem ser guiados. O lugar que vocês foram chamados, existe um Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro quer guiar vocês. E através desse Deus verdadeiro é que vocês devem seguir a vida de vocês. Porque enquanto vocês eram guiados pelos ídolos mudos, vocês viviam a vida conforme queriam. Portanto, agora não é mais assim. Agora vocês não podem viver conforme a vontade de vocês. Vocês devem conviver conforme a vontade do Cristo que chamou vocês. Eu sempre gosto de dizer isso, que ser irresponsável é dar uma sensação de mais alegria. Não sei se você já reparou isso. Pessoas irresponsáveis parecem ser mais felizes, porque ela bebe o final de semana inteiro, vacila a vida toda, e aí todas as vezes que você encontra com ela, parece que ela está bem, parece que ela está feliz. Aquilo que parece que te tira do sério, parece que não tira a pessoa do sério. Por quê? A irresponsabilidade dá a sensação de que a pessoa está mais feliz, mas ela só é irresponsável mesmo. E todo aquele que está fora de Cristo, ele é irresponsável com a sua vida. Aí Paulo está dizendo: vocês eram irresponsáveis lá fora. Aqui dentro vocês devem seguir um norte. Aqui dentro vocês devem ser conduzidos conforme a vontade do Espírito. Aí o que mais Paulo faz? Paulo também explica para eles que a forma com que eles se comportam com Deus, até isso, é direcionado pelo Espírito. Olha só no versículo 3, com a sua Bíblia aberta. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Olha só o que Paulo está dizendo. Até a forma que vocês se relacionam com o Senhor é direcionado pelo Espírito. Porque ninguém pode blasfemar o nome de Cristo se estiver dentro daquilo que o Espírito de Deus estipulou. Mas também ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for habitado pelo Espírito de Deus. Vocês lembram que essa igreja é a igreja primária, é a igreja dos primórdios. Portanto, dificilmente existiam falsas conversões. Por quê? Porque a conversão valia o pescoço. Quando você dizia, eu me converti ao Senhor, a partir daquele momento, você estava sendo procurado para que você pudesse responder judicialmente por sua conversão. Portanto, ninguém dizia, eu sou cristão, mas comportava de forma diferente, como é nos dias de hoje. Então, Paulo diz, se você for direcionado pelo Espírito, você pode dizer Senhor Jesus. Mas se você não for habitado pelo Espírito, você só pode dizer que Jesus é amaldiçoado, né? Anátema significa amaldiçoado, se você não for habitado pelo Espírito Santo. E logo após essa fala, Paulo fala sobre a diversidade na unidade do Espírito. Versículo 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concebida a cada um, visando o fim proveitoso. Ou seja, em uma igreja real, em uma igreja de fato cristã, essas coisas, as realizações,
a forma com que o Espírito se move de forma simultânea é baseado no mesmo Espírito Santo. Quando uma igreja é real, não deve haver realizações humanas ou realizações do nosso inimigo. Quando uma igreja é real, não pode haver realizações vindas de outros lugares, mas apenas realizações vindas do Espírito Santo. A diversidade de serviço. Então, por exemplo, o ministério de obreiros, o ministério de serviço e o ministério que é responsável pela adoração, são dois ministérios diferentes, porém, o mesmo Espírito os direciona. Então não pode haver um ministério de adoração e um ministério de obreiros, cada um vivendo a sua vida conforme quer. Não pode haver ministérios diferentes vivendo a vida como quer. O que Paulo está dizendo é, o mesmo Espírito convence e coordena todas essas coisas. E todas essas pessoas fazem tudo aquilo que o Espírito Santo permite com que elas façam. Então, se você exerce alguma coisa na igreja à sua maneira, é uma boa hora de parar. Se você exerce as coisas na igreja, a forma que você acha que deve ser feita e não é direcionado pelo Espírito, é uma boa hora de você parar. Por quê? Porque toda igreja real, ela deve ser direcionada pelo Espírito Santo. Então pode até acontecer algumas coisas pela carne. Você pode até agir conforme a sua carne, porém, você estará fora daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Está comigo, irmão? E depois disso, Paulo fala o porquê o Espírito se manifesta com os dons na igreja. Eu acabei lendo demais aqui, mas no versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concebida a cada um visando o fim proveitoso. Então, por que ele se move na igreja? Por que ele concebe os dons? Por que ele faz isso? Para que o fim possa ser proveitoso. E qual é o fim proveitoso? Glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que Ele te entrega, todo dom que você exerce, tem um fim proveitoso, que é glorificar o nome do Senhor Jesus. O fim do seu dom é esse. O fim do seu dom é glorificar ao Senhor e fazer com que você no corpo seja alguém útil. E logo após isso, Paulo começa a elencar quais são os dons do Espírito para a igreja. Eu quero que você preste muita atenção nisso. E aí no versículo 8, ele começa a falar sobre as palavras de conhecimento e sabedoria. Versículo 8 ele diz: porque a um é dado, mediante ao Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então Paulo está elencando. Primeiro ele diz sobre a palavra de sabedoria, e segundo ele diz palavra de conhecimento. E aqui existe um equívoco de muitas igrejas, porque eles tratam essa palavra de sabedoria e essa palavra de conhecimento como se fosse uma revelação especial. Num português mais claro, quando você visita uma igreja e eles entendem e movem mais esses dons, e a pessoa quando diz assim diz o Senhor e tal, é chamado de revelação especial. E algumas igrejas tratam essa questão da palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento como uma revelação especial. Quando Deus usa outra pessoa para falar com você, ou usa você para falar com outra pessoa, eles tratam isso como palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Preste atenção nisso. Deus pode falar em especial ao coração de alguém? Sim, Ele é Deus. Deus pode falar com você, usar alguma pessoa para falar com você quando você estiver na igreja, além do texto bíblico, além da pregação da palavra de Deus? Sim, Deus pode fazer isso. Porém, Deus sempre usa a palavra de Deus como bússola para nos dar o norte que nós devemos seguir. Ele pode falar de uma forma especial para você. Ele pode usar alguém para falar com você de uma forma especial, dizendo: Deus está te dizendo isso e aquilo. Ele pode fazer, mas o método que Deus mais usa é
a palavra de Deus para falar aos nossos corações. Portanto, a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria não quer dizer essa palavra, essa revelação especial. Então, quando você recebe alguém falando com você, não é palavra de conhecimento e não é palavra de sabedoria. Não é isso. Então, nós não devemos duvidar da experiência pessoal. Se Deus falou e a pessoa disse que Deus falou, está falado. Então você pode dizer em mim, o Senhor falou comigo isso. Eu não duvido de experiência pessoal. Nós não temos prerrogativa para duvidar de experiência pessoal. Mas isso que é feito não é palavra de conhecimento e de sabedoria. Não é. Então, algumas igrejas pregam isso, principalmente igrejas neopentecostais, dizem que quando uma pessoa fala a outra e viu na rua e diz, o Senhor está dizendo que o seu choro vai acabar e tal, é palavra de conhecimento. Mas isso não é palavra de conhecimento, não é palavra de sabedoria. E nós temos um problema, que essas pessoas que tratam isso como essa profecia, vamos assim dizer, elas usam isso, muitas das vezes, para só aumentar o seu status como um profeta e como alguém que está dizendo que aquilo que Deus está falando e que todo mundo tem que procurar essa pessoa para que Deus possa falar com essa pessoa através dela. Então talvez você já tenha recebido esse tipo de convite. Vamos lá na minha igreja porque o profeta vai falar com você. Vamos lá na minha igreja porque ele vai ter uma palavra para você. Tudo bem, não estamos duvidando daquilo que Deus está falando, mas nós estamos dizendo que isso que acontece não é palavra de conhecimento e de sabedoria. Então nós temos que refletir duas coisas concernente a esses dons. Preste atenção. Primeira coisa, devemos lembrar que esses dons foram dados para o crescimento da igreja e para a sua estruturação e com um fim proveitoso. E esses dons não foram dados para que nós possamos falar palavras nebulosas, confusas, apenas para ganhar influência sobre as outras pessoas. Primeira coisa que você deve entender é isso. Então, palavra de sabedoria é quando alguém fala com outro alguém, e aí você já deve ter deparado com isso, pessoas que chegam em lugares com 100, 200 pessoas dizendo, o Senhor está dizendo que tem uma Maria aqui na igreja, o Senhor está dizendo que tem um João aqui na igreja, aí 200 pessoas, aí o João levanta a mão, que sempre vai ter um João, aí ele diz, esse João está com dor de cabeça, aí o João diz, eu estou com dor de cabeça, e se não está, vai começar a estar com a dor de cabeça, né? E aí, depois que ele diz que dá com dor de cabeça, ele diz, o Senhor está dizendo que está te curando por causa da dor de cabeça. Ou aqueles do CPF, né? Os velhos do CPF. Eles dizem, tem alguém aqui na igreja com o nome tal, beleza. Tá, o seu CPF é tal. Deus está mandando dizer que está entrando na sua causa. Qual causa? Deus está dizendo que está entrando no seu deserto. Qual dos? Porque eu não sei você, eu tenho uns 50. Deus está dizendo que está operando lá naquela pessoa, aquela pessoa que falou mal de você há 750 anos atrás, Deus está dizendo que está tratando com ela. Já ouviu isso? Deus está dizendo que vai lá e vai tratar com ela, vai colocar ela no pó e vai acabar com ela. Não é sobre isso que é a palavra de sabedoria e de conhecimento. Então, o que é a palavra de conhecimento e sabedoria? Palavra de sabedoria. Este dom descreve alguém que possa entender e falar a verdade bíblica de forma a aplicá-la com habilidade às situações da vida e tem todo o discernimento. Então a palavra de sabedoria é alguém que Deus dá essa facilidade a entender o momento, a entender as pessoas, a entender a palavra de Deus e aplicar essa sabedoria no momento certo para a pessoa correta. Isso é uma palavra de sabedoria. E o que é uma palavra de conhecimento? Também é um dom que fala sobre a fala. Também é um dom que Deus usa através da fala. E esse dom é alguém que consegue, de uma forma facilitada, conhecer as profundezas e os mistérios de Deus através da sua palavra. Então você deve conhecer alguém ao seu redor assim. Alguém que está passando por momentos difíceis, ou você está passando por momentos difíceis, e você vai conversar com essa pessoa, e ela fala com a sabedoria que te acalma. Ou às vezes você lê a palavra de Deus, e aí você está com milhões de dúvidas na palavra de Deus, em um versículo, e aí você vai conversar com alguma pessoa, e essa conversa com essa pessoa te esclarece. Isso é palavra de sabedoria e palavra de conhecimento.
os comentaristas bíblicos, preste atenção, Calvino, por exemplo, vou citá-lo aqui, talvez é um dos que eu mais leio, e às vezes eu estou com dificuldades em versículos na Bíblia, na palavra de Deus, e eu simplesmente abro um comentário de Calvino e leio lá, e tudo que eu li lá faz sentido aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, o que nós temos que entender é que algumas pessoas foram agraciadas com esse conhecimento além da palavra de Deus, que ela vai ler um versículo, vai interpretar o versículo e vai conseguir te passar esse versículo de uma maneira facilitada. Outras pessoas vão ter sabedoria na hora de te aconselhar em determinado fim. E para isso que serve a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Correto, irmãos? E assim sendo, Deus pode falar o que quiser, com quem quiser, da forma que quiser. Porém, tudo aquilo que Deus disser deve andar com a Bíblia Sagrada e não simplesmente com aquilo que pensamos. E nós devemos lembrar que essas profecias, essas palavras no Antigo Testamento eram dadas para as pessoas, dar a outras pessoas que não eram batizadas, que não eram cheias e não eram habitadas pelo Espírito de Deus, correto? Então, por exemplo, quando o profeta profetizava, Isaías profetizava para Israel, as pessoas não eram habitadas pelo Espírito de Deus, o que nós somos hoje. Portanto, toda a resposta que você precisa, toda a sabedoria que você precisa está em Deus. Portanto, nós devemos buscar isso de forma veemente, esse dom da sabedoria e do conhecimento em Deus, e não ficarmos pulando de galho em galho, procurando alguém para falar em nossos corações. E em seguida, Paulo cita outros dons do Espírito, versículo 9 ao versículo 10, a Bíblia aberta aí. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro é dado no mesmo Espírito os dons de curar, a outros a operação de milagre, a outros a profecia, e a outros o discernimento de espírito. Segura até aí. Deixa eu ver. Discernimento de espírito, continua na verdade. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Isso aqui são os restantes dos dons. Paulo primeiro cita palavra e conhecimento, depois ele faz a lista dos dons. E eu quero de forma sintetizada passar por cada um desses dons, porque nós não temos muito tempo, mas eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou dizer a partir desse momento. E nessa divisão dos dons, primeiro Paulo fala do dom de fé, o dom da fé. E o que é o dom da fé? O que é esse dom que Paulo diz? O dom da fé significa uma confiança inexplicável em Deus. Então, uma coisa é você ter fé, outra coisa é você ter o dom da fé. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz: se tendes fé, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, retire daqui para o outro lado, e ele se removerá. Então, o que Paulo está dizendo em relação ao dom da fé? Algumas pessoas, ou os cristãos, têm fé, mas alguns é dado o dom da fé, e talvez você conheça alguma pessoa desse jeito, que ora por questões que você nem teria coragem de orar e Deus responde. Talvez você conheça pessoas desse jeito, que ora para coisas inexplicáveis. Deus, eu gostaria muito de ganhar um refrigerante no final do dia. E aparecer um refrigerante no final do dia. Porque essa pessoa deposita tamanha fé em Deus, que quando ele ora, Deus realiza. Essa pessoa deposita tamanha fé em Deus, que quando ele fala sobre isso, quando ele pede, ele não pede titubeando, igual quando nós pedimos às vezes. Mas essa pessoa tem tanta fé em Cristo, que toda oração que ela fala, Deus responde. Isso é ter o dom da fé. Não é alguém que tem fé simplesmente, mas é alguém que tem o dom da fé. E esse dom da fé, todos nós devemos pedir a Deus para nos dar, todos nós. Porque se tem algo difícil nessa vida, irmãos, é acreditar naquilo que Cristo disse. E às vezes você tem até essa impressão, você ora, tem aquela paz no coração, levantando sabendo, Deus vai fazer, Deus vai operar. Mas daqui a 2 minutos você vê uma notícia na televisão ou em qualquer lugar e você já se desespera porque você viu aquilo lá, mas há minutos atrás Deus já tinha confirmado no seu coração. Há minutos atrás você tinha certeza, mas 5 minutos depois você não tem mais certeza de nada, porque você não tem o dom da fé. Então isso nós devemos orar para que Deus possa nos dar, e eu me incluo 100% nisso. E o que nós devemos orar, fazer concernente a essa questão da fé? Nós devemos orar a Deus para que Ele nos dê fé,
e esperar nele, porque as experiências certamente virão. Amém, irmãos? Presta atenção. As experiências certamente virão. Então esse é o dom da fé, o dom de esperar em Deus coisas inexplicáveis, orar a Deus e não ter um plano B. Orar a Deus, esperar Deus falar, esperar Deus fazer, porque a nossa confiança é inexplicável nele. O outro dom é o dom de cura, que Paulo fala também na sua carta aos Coríntios. E o que nós devemos entender nesse dom de cura? Que essa primeira igreja era uma igreja que Deus precisava revelar através dos cristãos aquilo que estava fazendo. E, por exemplo, Paulo, os lenços de Paulo curavam. Então, quando Paulo não poderia ir, as pessoas pegavam seus lenços, cobriam as pessoas, e essas pessoas que eram cobertas pelo lenço de Paulo eram curadas. Olha só o que diz Atos capítulo 19. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos os lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Olha só, a pessoa estava doente, as pessoas pegavam um lençol que Paulo dormia, cobria outra pessoa, e essa pessoa era curada. Porém, esse texto de Paulo não é um texto normativo. Por que não é um texto normativo? Paulo não mandava lenço para todo mundo. Paulo não dizia, venha a mim, pega o seu lenço ungido, leva para sua casa, que quem estiver lá vai ser curado, como algumas pessoas fazem hoje. Não só pedem para ir lá buscar, vendem isso. Um certo pregador americano, dos mais neopentecostais possíveis, não vou citar o nome por ética, mas ele simplesmente vinha ao Brasil, trazia os lenços, dizia que ungia e vendia esses lenços por R$1.000. Dizendo, peguem esse lenço, levem para sua casa e as pessoas de lá serão curadas. E qual o texto que eles usam para dar base a isso que eles fazem? O texto de Paulo. Mas não é um texto normativo. O que é normativo? Que se tornaria norma a partir de então? Era um texto descritivo. Paulo estava dizendo, a Bíblia está dizendo que Paulo fazia isso e as pessoas curavam. Paulo não forçava a barra, dizendo, venham até mim, você que está enfermo, peguem os seus lenços, levem os lenços e as pessoas serão curadas. Paulo só fazia isso de forma ordinária, acontecia através da vida dele. Então, o que nós devemos entender como cura, como dons de cura nos dias de hoje? Marcos 16, 17 diz assim, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então preste atenção, o que é dom de cura para a igreja no Novo Testamento? O dom de cura está através da oração do cristão. Então, nós temos a prerrogativa como oração de botar a mão na cabeça e orar para que a pessoa seja curada. Nós devemos, em nome de Jesus, colocar a mão sobre as cabeças e orar para que a pessoa seja curada. A pessoa vai ser curada? Vai da vontade de Deus. Todo aquele que eu orar será curado? Não sei, eu já orei por pessoas que morreram na semana seguinte. Então, não sei se vai ser curado. Você ora a Deus pedindo, Deus, cure tal pessoa, eu determino agora que a pessoa seja curada e tal, e a pessoa morrer na semana seguinte. Por quê? Porque a oração não está no poder de quem faz, mas o poder da oração não está em quem faz, mas está em quem responde. Então a resposta de Deus é que vai definir se a pessoa vai ser curada ou não. O que Jesus mandou que eu fizesse? Orar. Então se entrar um cadeirante aqui na igreja agora, não ri, por favor. Se entrar um cadeirante aqui na igreja agora e eu colocar a mão sobre essa pessoa e essa pessoa não levantar, eu estou errado? Não. Por quê? Porque Jesus mandou com que eu orasse. Se entrar alguém cancerígeno aqui na igreja agora e orar e a pessoa não ser curada naquele exato momento, eu estou errado? Não. Por quê? O Senhor mandou com que eu orasse.
Agora, se ele vai curar ou não, não é meu departamento. Se ele vai curar a pessoa ou não, se a pessoa vai levantar com a cadeira de roda, dobrar a cadeira de roda e ir embora para casa ou não, não depende de mim, mas depende de Deus. Olha só o que Tiago fala no capítulo 5 da sua carta. Se alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Mas Tiago também era um apóstolo. Então, provavelmente, as orações que aconteciam na igreja primária, era oração, orava, levantava. Pedro e João subindo a escadaria lá da Formosa, aí tem um paralítico, pede dinheiro, eles falam, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. A pessoa levantou e foi embora para casa. Porque era mais fluido os dons no tempo dos apóstolos. Mas hoje o que nós devemos fazer é orar. Chegou o enfermo, nós devemos orar. Quem mais do que nós possui dom de cura? Por exemplo, se você já teve parentes em área terminal e o médico que atendia era cristão ou tinha alguma semelhança com o cristianismo, o que ele fala normalmente quando não tem mais chance? Agora é só Deus. Agora é só Deus. Porque os recursos humanos acabaram. E aí nós devemos ir lá e orar. Assim como nós já oramos, eu já orei e pessoas morreram na semana seguinte, nós também já oramos e pessoas não morreram. Porque nós, como igreja, devemos orar. Nós não devemos titubear na oração. Por pior que seja a doença, a pessoa está doente, está para morrer. Qual que é a nossa função? Deus, se for da tua vontade, cura o fulano de tal. Se a pessoa levantar e dar glória, glória a Deus. Se a pessoa não levantar, também glória a Deus. Porque nós devemos fazer a vontade de Deus. E assim no Novo Testamento flui o dom de cura. Paulo também cita o dom de operar milagres. Paulo cita isso também na sua carta. E aqui também é um dos dons que nós vimos muito na primeira igreja, na igreja primórdia, né? Que eram as coisas extraordinárias que aconteciam o tempo todo para provar que aquele Jesus que passou por eles era de fato Deus. Então a toda esquina tinha alguém sendo curado. Toda esquina acontecia um milagre diferente. Toda esquina alguém era ressuscitado. Qual foi a última vez que você viu alguém sendo ressuscitado? Se você lembra de alguma vez, me conte. Eu nem sei desse dia. Portanto, na igreja primária, toda esquina acontecia isso. Mas o dom de operar milagres, mais uma vez, não depende de nós, depende de Deus. Eu lembro na pandemia de um pastor que estava internado, e aí ele disse, eu vou ficar doente, e depois que eu ficar doente, eu não quero que me enterrem, deixe-me 3 dias na minha casa, que no 3º dia eu vou ressuscitar. Aí sabe o que aconteceu? No 3º dia, ele não ressuscitou. E no 3º dia, estava um tanto de gente na casa dele, pedindo para não enterrar, ou melhor, ele não ficou 3 dias, né? Ninguém é doido. Foram enterrar ele, e a igreja dele brigando, dizendo, deixe ele aí, porque ele vai ressuscitar, não enterre que ele vai ressuscitar. Fizeram um mutirão na porta do cara, para o cara ressuscitar, e ele não ressuscitou. Agora, se Deus tiver que ressuscitar, ele vai onde tiver que ressuscitar, ressuscita. Tem um testemunho de uma mulher, eu não escuto ela, eu escutei só o testemunho, não sei do conteúdo dela, mas chama Bianca Toledo, que pegou 1 milhão de câncer, 1 milhão de problemas, 1 milhão de doença e tal, e ela funciona hoje totalmente descompassada. Como ela funciona, os médicos não conseguem entender. Por quê? Porque não tem uma pancada de órgão, uma pancada de órgão parou, uma pancada de órgão não funciona, ninguém sabe como ela funciona, ninguém sabe como ela vive, mas vive. Porque Deus quis operar um milagre na vida dessa pessoa. Mas tem algumas observações que nós devemos entender, presta atenção, irmãos. Que esses milagres, ao que parecem, eram sempre milagres que eram concernentes ao corpo, né? As curas, a ressurreição de mortos e as coisas do tipo. E essas coisas só podem ser feitas em nome de Jesus. Então eu posso orar para alguém ser curado? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Eu posso orar para alguém ressuscitar dos mortos? Sim ou não? Sim. Possivelmente se ressuscitar você vai embora, né? Mas você tem esse poder de orar para as pessoas ressuscitarem. Nós podemos orar para que essas coisas podem acontecer, mas apenas em nome de Jesus. Não é fluido mais. A segunda coisa que devemos entender,
Ainda existem milagres nos dias de hoje, porém muitos homens, após orar e Deus curar as pessoas, porque Ele quis curar, subjugam essa glória para eles mesmos, e isso é um perigo. Orou, Deus curou, o que eles falam? Vem aqui na igreja, porque aqui Deus cura. Vem aqui na igreja, porque aqui na igreja tem a marca santa, que vai fazer com que você seja curado. Então é um problema, porque as pessoas oram, Deus faz, e essa pessoa subjuga a glória para ela mesma. Terceiro ponto, Deus opera um milagre que quiser, a hora que quiser, em quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Então eu sempre gosto de dar o exemplo, né, das crianças aqui da igreja, que Deus quis ressuscitar, e gosto de comparar com pessoas crianças que estão morrendo exatamente agora, no leito da maternidade. Exatamente agora. Deus pode ressuscitar um aqui e morrer um aqui, morrer outro ali, porque Ele é Deus. Então nós podemos orar? Sim. E Deus pode ressuscitar? Pode. Nós podemos orar? Sim. E Deus pode não ressuscitar? Pode também. Porque Ele continua sendo Deus, fazendo ou não. Então o dom de milagre não depende de nós. O dom de milagre é um dom que vem do Senhor. Nós devemos orar, mas Deus só faz o milagre se Ele quiser. O outro dom que Deus fala é o dom de profecia, que Paulo fala, é o dom de profecia. E esse dom, especificamente no Novo Testamento, ele está quase que ligado ao fim da escrituração da palavra de Deus. Por exemplo, João, quando profetiza em Apocalipse sobre aquelas coisas que estavam vindo, eram profecias que estavam vindo através daquilo que João estava falando. Deus falava e João fazia. E o que é o profeta? O profeta é aquele que era responsável por passar uma mensagem de Deus. O profeta era alguém que transmitia aquilo que Deus estava falando. Então, no Novo Testamento, muitas das vezes, essas profecias eram concernentes ao fim das Escrituras Sagradas. Então, as pessoas estavam profetizando e as coisas estavam sendo escritas. Portanto, hoje nós vemos muito menos profecias reais do que nós víamos nos tempos de Jesus. O que é profecia hoje? Presta atenção nisso. Basicamente, profecia é anunciar a palavra de Deus. Então, eu sou um profeta da palavra de Deus porque eu estou profetizando em nome de Jesus através dos momentos que eu prego a palavra de Deus. Então, todo aquele que está pregando a palavra de Deus de forma real é um profeta porque ele está pregando a palavra de Deus. Existem pessoas que ainda falam em nome de Deus de forma individual? Sim, por quê? Porque Deus continua sendo Deus e Ele fala conforme Ele quiser, a hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. Deus é isso. Então Deus continua falando, Deus continua fazendo, Deus continua se revelando, Deus continua falando ao coração dos homens. Porém, hoje em dia, nós presenciamos muito mais falso profeta do que verdadeiros profetas. E o pior, pessoas que dizem que são profetas, dizendo, eu sou o profeta de Deus na terra, venham até mim porque a profecia vai acontecer. Pessoas que se subjugam, Deus não tem mais o profeta específico, por exemplo, como era Isaías. Isaías profetizava através de Deus e falava com a nação. Deus não tem mais um profeta específico, não existe mais o profeta do Brasil. Eu sou o profeta do Brasil, Deus me levantou nessa nação como o único profeta, não existe isso. Deus pode falar com uma forma individual, Deus pode falar o que quiser com você a hora que Ele quiser, mas não existe mais profetas específicos que Deus levanta para que possamos ir apenas naquela pessoa. Então toda a profecia deve estar linkada com aquilo que a Bíblia diz, e nunca de forma generalizada. E aqui eu volto a falar sobre aqueles que dizem, fulano de tal, levanta a mão, Deus está dizendo que está te libertando. Uma que eu morro de ódio, se me permitem. Quando a igreja está lá, e aí levanta a mão, e tem umas igrejas especialistas nisso, né? E aí essas igrejas são cercadas de mulheres, a maioria é mulher, e aí 200 mulheres levantam e diz, tem alguém aqui que o filho, ou o marido, ou sei lá, de fulano de tal está preso. Vem aqui que hoje Deus está expedindo o alvará de soltura. Do cara que pegou talvez 20 anos, por ter feito alguma coisa errada, e aí a igreja glorifica por alguém que pegou 20 anos e não vai cumprir a justiça humana.
Nós não estamos falando da pessoa que está sofrendo injustamente. Nós não estamos falando de alguém que foi presa porque estava pregando o nome de Jesus. Nós não estamos falando de pessoa que foi presa porque estava em casa e de repente alguém fez alguma coisa contra ela e ela foi presa de forma injusta. Estamos falando de alguém que fez alguma coisa para estar lá. E aqui a igreja deve cuidar dos presos, porque o próprio Cristo diz que nós devemos visitar aqueles que estão presos, porém, uma igreja dizer, fulano de tal que está preso, condenado a 20 anos, agora eu estou dizendo, batendo, alguns levam um martelo, né, e o negocinho do juiz batendo o martelo dizendo, o alvará de soltura está expedido. Irmãos, isso não é profecia, isso é falácia. A mais de que, existe um documento da igreja cristã chamado Didaquê, que é um dos mais antigos, que ele afirma o seguinte, Didaquê, eu te indico a comprar poucas páginas, e esse Didaquê fala o seguinte, se alguém profetizar e essa profecia não se cumprir, é falso profeta. Então ele pode acertar 5, se errar um é falso profeta. Porque esses profetas também, dos dias de hoje, eles jogam para o vento, né? Aí diz, Deus está te livrando de um acidente, Deus está te livrando de tal coisa. Aí se acontecer alguma coisa daqui a algum tempo, você vai dizer, você falou lá que Deus estava me livrando, ele diz, ele não te livrou porque você não foi obediente. Aí fica fácil. Deus está te dando um emprego dos sonhos. Aí você vai lá e não passa na entrevista, aí vai dizer, você não passou porque você também não estudou para estar lá. Irmãos, isso não é óbvio? Mas se Deus disse que ia fazer, Deus vai fazer, não? Pelo menos os profetas bíblicos, tudo aquilo que eles falavam, acontecia. Pelo menos os profetas da Bíblia Sagrada, se eles falavam que ia acontecer, com certeza acontecia. Portanto, os profetas dos dias de hoje, eles jogam ao vento, porque existem falsos cristãos que absorvem tudo. Portanto, a profecia deve ser real e ela deve ser baseada na palavra de Deus. O outro dom é o discernimento de espírito. E aqui serve basicamente para discernir se esse espírito é de Deus ou não. E eu não sei se você já viveu isso, mas olhar para alguma situação que está acontecendo e saber que aquilo ali vai dar certo ou não. Já aconteceu com você assim, ó, você olhar para a pessoa fazendo negócio com outra pessoa e dizer, sem conhecer nenhuma das duas e dizer, vai dar errado. E é o famoso meu santo não bateu com o seu, né? Meu santo não bateu com o do fulano. Você olhar para a pessoa e saber que vai dar errado, isso, em outras palavras, dependendo do contexto, pode ser chamado de discernimento de espírito. Mas não é um pré-julgamento, ok? Nós não estamos pré-julgando ninguém, mas estamos discernindo o espírito que está acontecendo naquele lugar. E o outro dom, para eu caminhar para o final, é o dom de línguas. E aqui talvez é a maior dúvida das pessoas em relação a esse dom. Maior dúvida, que é o dom de línguas. E aqui eu preciso esclarecer algumas coisas antes de falar disso. Primeiro, a Bíblia não fala em momento algum sobre línguas estranhas, correto? Você não vai achar na Bíblia Sagrada a palavra línguas estranhas, em momento algum. A Bíblia fala outras línguas, e nunca línguas estranhas. A outra definição que nós devemos ter bem claro é que Atos 2, a língua que é definida em Atos 2, não é uma língua desconhecida, é uma língua conhecida na terra. Então o pessoal fala, nós estamos vivendo Atos 2. Eu quero não falar, mas... E aí o pessoal vai lá, faz um barulho e tal, aí o pessoal fala, mas Atos 2, a língua que acontece em Atos 2 não é uma língua desconhecida na terra. Eu te provo. Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedisse que falava. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, preste atenção, assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admirando, dizendo, vejam, não são galileus todos esses homens que aqui estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossas línguas maternas? Somos partos, medos,
elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Presta atenção nisso, irmãos. A língua de Atos 2 não é uma língua desconhecida na terra. Era uma língua idiomática. Eles estavam falando e as pessoas estavam ouvindo. Por que elas estavam ouvindo? Porque o evangelho de Deus precisava ser pregado. Presta atenção, irmãos, por favor. Eles estavam pregando e o evangelho de Deus precisava ser pregado. Portanto, as pessoas que estavam naquela região precisavam ouvir sobre o evangelho. E o que adiantava cada um falar de uma língua que ninguém entendia? O que adiantava cada um ficar ouvindo uma palavra que ninguém entendia? Estava falando um tanto de língua e um tanto de língua que ninguém entendia. Como que o evangelho se faria eficaz? De forma alguma. E baseado nisso, o que podemos dizer referente a essas línguas que basicamente vimos em algumas igrejas? O que podemos dizer referente a isso? Então você já viu algumas igrejas em cunho pentecostal e normalmente neopentecostal falando línguas que não são inteligíveis, que nós não ouvimos. Essas línguas em especiais, Paulo talvez regimenta elas no capítulo 14 de 1 Coríntios, que Paulo diz assim no versículo 1. Paulo diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus, e ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala em mistérios. Portanto, a língua de Atos 2 não regulamenta línguas que não são inteligíveis, mas nós temos capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 14, que pode regulamentar esse tipo de línguas que são ditas nas igrejas. Qual que é o problema? Que essas línguas têm regulamentação. Então você vai para a igreja e ouve um tanto de gente falando ao mesmo tempo, e ouve línguas que você nunca ouviu na sua vida, e você fica perplexo às vezes por nunca ter visto, porque essas línguas podem existir, porque Paulo diz que não são inteligíveis aos homens, mas ela tem regulamentação. E quais são essas regulamentações que Paulo diz no capítulo 14? Quando se ora em línguas que não são conhecidas, você só edifica a você mesmo. Então, se você possui o dom de línguas que não são inteligíveis, você só edifica a você mesmo. Então, quando alguma pessoa ora para outra em outras línguas, ela está edificando a ninguém, só ela mesma. Então, se você está em uma igreja, todo mundo falando um tanto de língua diferente, ninguém está edificando ninguém, só edificando a você mesmo. Mas os dons foram dados para a igreja, para a edificação do corpo e não para a edificação própria. Então, essas línguas devem ser faladas, se forem faladas, de forma entendível a si mesmo e não para o próximo. O segundo ponto que devemos entender: se formos falar em outra língua com outras pessoas, deve haver interpretação, porque o outro dom que Paulo fala é o dom de interpretação de língua. Então um fala, o outro interpreta. Então eu estou falando aqui, o outro interpreta. Mas temos que ter cuidado com isso também, que eu já vi cada caso, irmão, que sangue de Jesus. Então só pode haver o dom de línguas na igreja nesses aspectos. Primeiro, para edificação própria. Segundo, se houver intérprete. Terceiro, nem todos vão falar em línguas. Nem todos. Nem todo mundo vai falar, porque algumas igrejas denominam esse dom de línguas como uma segunda bênção. Então tem algumas igrejas, até tradicionais no Brasil, que se você não falar, você não pode ser nem obreiro. O teste vem aqui na igreja e faz o teste. Qual que é o teste? Fala em língua aí. O teste para você ser obreiro: você é um bom marido? Sou. Você é uma boa esposa? Sou. Você conhece da Bíblia Sagrada? Conheço. Agora, o último teste: fala em língua aí. Aí o obreiro tem que falar em língua para virar obreiro.
Mas o próprio Paulo fala no capítulo 12, no finalzinho, ele diz, ele pergunta, todos falam em línguas? Como uma pergunta retórica. Porque a sequência, antes ele falasse todos falam em língua, ele fala, todos são apóstolos? A resposta é, não. Todos falam em língua? Também não. Portanto, o falar em língua não é a segunda bênção, o falar em língua é uma bênção e um dom que Deus dá à sua igreja. Presta atenção. O quarto ponto, se falarmos em língua no culto público, o não cristão ficará perdido. Então chega o não cristão, e aí está cada um falando um idioma diferente. Um numa ponta, outro em outra, outro em outra. Como é que um cristão será recebido em uma comunidade como essa? Ou seja, se você busca falar em línguas como dons e for agraciado com isso, você deve seguir essas regras. Eu quero falar em línguas, quero que Deus me abençoe falando em línguas. Você deve seguir essas regras. Aí você pode ficar com a pergunta, se você está prestando atenção no que eu estou dizendo. Você pode ficar com a pergunta, se eu acredito no falar em línguas. E a resposta é sim, eu creio. Portanto, não creio em tudo que eu vejo. Não creio em tudo que eu vejo por aí. Por quê? Porque algumas pessoas usam isso como lobby. Algumas pessoas usam isso como situações para pregar o evangelho. Aí a pessoa está falando alguma coisa, como a pregação, e alguns de vocês estão dispersos. Aí a pessoa, para chamar a tua atenção, ela solta uma rajada de língua estranha. Algumas pessoas estão falando alguma coisa, aí como a pessoa não está prestando atenção no meio da, talvez, entre aspas, profecia, e a pessoa não está dando atenção, ela fala em línguas para que a pessoa possa prestar atenção. Nós podemos falar em línguas? Sim, porém devemos usar de forma correta. E para finalizar o que Paulo diz em relação à questão das línguas, ele diz quem realiza e como funciona a distribuição desses dons. No versículo 11, diz assim, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Ou seja, os dons não pertencem a nós, você pode fazer o que quiser, bater pé, fazer pirraça para receber, mas esses dons só são recebidos através da oração, através da entrega, e o Espírito Santo só te dará esse dom se Ele quiser. Então eu quero o dom da fé, ore e peça a Deus para te dar. Eu quero o dom da palavra de conhecimento, da sabedoria, ore e peça a Deus para te dar. Eu quero o dom de línguas, que seja, de profecia, ore e peça a Deus para te dar. Mas Deus só dará o dom para quem Ele quiser, a hora que Ele quiser e como Ele quiser. Amém, irmãos? Amém? E lendo a palavra de Deus, podemos afirmar que os dons não cessaram, eles não cessaram. Mas, diferentemente de como era com os apóstolos, eles não são mais ordinários, porque os apóstolos andavam e falavam em outros idiomas até, ou talvez em outras línguas, de forma ordinária. Os apóstolos andavam e curavam pessoas de forma ordinária. Os apóstolos andavam em fé de forma ordinária. Esses mesmos dons que nós vemos aqui, eles são alcançados nos dias de hoje através de forma extraordinária. Portanto, se você vê alguém ressuscitar, é extraordinário para você, mas não era para o apóstolo. Se você vê alguém que nunca estudou em forma alguma, falando outro idioma, e agora está falando de outro idioma, outra língua idiomática, você vai ficar assustado. Para o apóstolo, não. Porque acontecia dioturnamente. Para nós, se acontecer, falar, mas você não formou o terceiro ano? Como é que você está falando outra língua? Que eu já ouvi casos disso, de pessoas que iam pregar o evangelho e chegavam em algum lugar, não sabiam nada da língua, e o Espírito dava a língua conforme a pessoa ia falando, o que é normal. Para o apóstolo era ordinário, para nós é extraordinário. Então os dons cessaram? Não, mas são alcançados de forma extraordinária e o Espírito dá conforme Ele quer a cada um de nós. Vamos às aplicações práticas do que o texto nos diz.
E a primeira coisa que nós devemos entender, lendo a carta de Paulo aos Coríntios, é que ter muitos dons em nosso meio não é sinal de obediência. Presta atenção, irmãos. Ter muitos dons não é sinal de obediência. Porque a igreja de Corinto tinha muitos dons, porém era uma igreja desobediente. E a Bíblia diz que esses mesmos dons são irrevogáveis. Portanto, uma vez que Deus dá, Ele não tira mais. Se Ele deu, Ele não tira mais. Mas se Ele deu, um dia você terá que prestar conta disso. Então, portanto, você pode até não estar orando, mas Deus pode querer te dar. E você vai prestar conta disso. Portanto, Deus pode te entregar o que Ele quiser, o Espírito pode entregar a você o que Ele quiser, quando Ele quiser. E se você receber isso, no final das contas, você será cobrado sobre aquilo que você recebeu e não realizou. Portanto, você não deve só orar, pedindo a Deus para que te dê algum dom do Espírito, mas também você deve pedir graça a Deus para que você possa executar. Se esconder também não resolve. Dizer, eu não quero dom nenhum. Dizer, eu não quero nada com Deus, eu quero ficar no meu canto sem fazer nada, também não resolve. Porque também você vai ser cobrado por aquilo que você deveria fazer, mas não fez. Alguém pode dizer, deixa eu quieto no meu canto, eu não quero nada com isso, eu vou viver a minha vida conforme eu quiser. Você vai ser cobrado por aquilo que você deveria fazer, mas não fez. A segunda coisa que devemos entender, busque os dons do Espírito com zelo. Como igreja, nós devemos buscar os dons do Espírito com zelo. Nós devemos orar a Deus para que Ele possa manifestar a nós esses dons. E talvez você nunca tenha orado para que Deus possa te dar alguma coisa desse tipo. Talvez a sua vida é morna. E Paulo fala aí, e João fala isso ao povo, as cartas, né, de Apocalipse, dizendo, você é morno, quem dera se você fosse frio ou quente. Porque os mornos serão vomitados da boca de Deus. Trazendo isso para os dias de hoje, é dizendo que vir ao culto só vir ao culto te faz uma pessoa morna. Alguém que não ora por ninguém, alguém que não ora por si mesmo, alguém que não fala nada para ninguém, alguém que vive uma vida de qualquer jeito, alguém que é alguém inútil no reino dos céus, te torna alguém morno. Portanto, você deve buscar os dons de Deus. Você deve orar para que Deus possa te fazer um instrumento nas mãos dele. E outra questão é que o corpo de Cristo está te esperando para que você se manifeste, porque os dons do Espírito são dados para que a igreja se manifeste e para que a igreja se revele conforme deve se revelar. Então peça em suas orações que Deus faça em você para depois fazer através de você. E a terceira coisa que devemos entender é que se você já tem algum dom, se Deus já te manifestou em você algum dom, você deve cuidar desse dom. Cuidar com zelo. Porém, se você não tem dom algum, reconhece que não tem dom algum, você deve orar para receber esse dom. E quando você receber esse dom, você deve zelar a esse dom que foi te dado. E por que eu digo isso? Muitas pessoas menosprezam os dons que receberam, ou usam de forma equivocada. Porém, os dons vieram de Deus e vão voltar para Ele. Porém, o Espírito depositou em você uma confiança, e essa confiança vai ser cobrada. É como um patrão que investe em seu funcionário. Sabe o patrão que investe no funcionário, vai lá e paga custo, vai lá e coloca o funcionário para trabalhar, vai lá e dá uma faculdade ao funcionário. Esse patrão requer que o funcionário recompense ele depois de fazer esses cursos. Assim são os dons do Espírito. Portanto, se você recebeu algum dom e você não o pratica, você será cobrado por esse dom. Portanto, se você não tem nenhum dom, você deve orar para receber esse dom
e cuidar do dom que Deus te deu. E assim eu quero finalizar essa palavra. Eu quero orar a Deus para que Deus possa nos conduzir. Uma palavra extremamente séria e extremamente pontual aos nossos dias, para que nós possamos entender o que Deus quer de nós e para que nós possamos executar o que Deus quer de nós. E portanto eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Quero orar para que Deus possa nos ensinar a como utilizar esses dons. E talvez você não ouviu nada do que eu disse, mas mesmo assim eu quero orar por você. Porque nós não estamos tratando de coisa do hoje. Eu não estou falando do seu trabalho amanhã. Eu não estou falando da sua aposentadoria. Estou te falando da vida eterna. Estou te falando do que vai ser pós essa vida. Então, dado a complexidade do assunto, eu quero orar para que Deus possa te agraciar com os dons do Espírito. E eu quero te convidar para que você também ore, para que você possa se despertar, sair da vida morna e se tornar alguém quente em Cristo Jesus, alguém que ora, alguém que busca, alguém que faz a vontade de Deus, alguém que tem fé, alguém que trabalha em prol daquilo que Cristo está fazendo. Então eu quero que você feche os olhos essa noite e ore juntamente comigo. Deus, eu quero louvar o Teu nome, Jesus, e quero pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa alcançar nossas vidas. Jesus, que o Senhor possa abençoar aquele que está orando, talvez buscando ao Senhor há muito tempo, pedindo um dom específico, Pai. Que o Senhor possa visitar essa pessoa para que ela possa alcançar esse dom, se for da Tua vontade, Pai. Se for para o crescimento da igreja, Pai, que o Senhor possa visitar essa pessoa. Meu Deus, se for para o crescimento do corpo de Cristo, que o Senhor possa visitar essa pessoa que está orando, pedindo esse dom específico, Pai. Meu Deus, também aquele que não ouviu a mensagem, também aquele, Pai, que não prestou atenção naquilo que foi dito essa noite, mesmo a esses, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa visitar essas pessoas essa noite, para que o Senhor, Pai, possa visitá-las e que elas possam criar consciência da seriedade da Tua palavra, e que o Senhor possa visitar também essas pessoas com os seus dons, Pai, e que seus dons possam alcançar a vida deles, e que eles possam fortificar a Tua vida no Senhor, que eles não possam ser pessoas mornas, mas quentes, que vivam os dons do Senhor, e que o Senhor possa distribuir os Teus dons para essa igreja, conforme a Tua vontade, que o Senhor possa distribuir o seu dom a nós, Pai, conforme a Tua vontade, e que nós possamos ser uma igreja cristã, uma igreja saudável, uma igreja que vive a Sua vontade, e caminha conforme o Teu querer, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço essa noite, assim louvamos o Teu nome, e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Vamos participar do momento da ceia. Quero que você estenda suas mãos aqui à frente. Nós queremos orar, pedindo ao Senhor